Passada noite. Quem foi no GA é mais fácil lembrar, né? Quem foi no grupo de amigos na quarta-feira passada noite é mais fácil lembrar porque é uma oportunidade que nós temos para remoer, para comentar, para expandir a revelação da mensagem que Deus tem nos dado domingo à noite, por exemplo. E domingo à noite o Senhor nos falou sobre como resgatar o favor de Deus em nossa vida. Eu coloquei uma frase, que eu quero guardar na minha mente, que nada é mais glorioso na vida de uma pessoa do que o favor de Deus. Então, é bom ser crente, é bom saber que meu nome está escrito lá no livro da vida, é bom saber que pela graça eu fui salvo, mas também é muito bom saber que, além de tudo isso, eu estou vivendo debaixo do favor de Deus. O favor de Deus faz toda a diferença. Nós vimos que o favor de Deus mudou a vida de pessoas, fizeram eles alcançarem o que eles não alcançariam sem o favor de Deus. E a palavra de hoje à noite, sem querer, não havia planejado, mas ela traz um complemento à palavra de domingo passado. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Provérbios capítulo 21, apenas o versículo 1. Provérbios 21, 1. Se puder colocar na NTLH, eu gostaria. NTLH, aí, ok. Então, é o rei Salomão escrevendo, e ele disse o seguinte, está nos trazendo uma informação. Ele diz assim, para o Senhor Deus, controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio. Eu quero começar com uma pergunta. O que é que estava na mente de Salomão quando ele escreveu essas palavras? E a resposta é a seguinte. Tinha duas coisas na mente de Salomão quando ele escreveu essas palavras. Uma delas era a maneira como os reis governavam naquela época. E a segunda é a maneira como o jardineiro ou o cultivador, eles levavam vida através da irrigação. Então vamos pensar primeiro no primeiro aspecto que estava na mente de Salomão. A maneira como os reis governavam naquela época. Naquela época, o poder do rei era soberano. Não havia um poder moderador. Os mais jovens aí sabem que o poder do rei não era relativo, era absoluto. Por isso, a história deu o nome de absolutismo. Não tinha executivo, não tinha judiciário. O rei era tudo. Ele fazia a lei, ele executava os projetos, ele julgava as pessoas, as causas. Então, na época que Salomão escreveu essas palavras, você deve pensar o seguinte, o rei era alguém que ninguém podia ou tinha o poder de alterar as suas decisões. A decisão dele era o quê? Soberana. E Salomão está dizendo o seguinte, parece que é assim, mas não é muito bem deste modo. Realmente, parece que ninguém pode alterar a decisão de um rei, mas sei que tem alguém que pode. Está me acompanhando?
Então, imagine, não é uma situação de hoje, como você conhece os reis lá da Inglaterra, que é quase que um poder figurativo, não é? Mas quem manda é o parlamento. Naquela época, não. O rei tinha poder de mandar viver ou mandar morrer. Poder absoluto. E Salomão está dizendo o seguinte, olha, há alguém que pode influenciar a decisão de um rei. Há alguém que pode modificar a decisão de um rei, que pode alterar, que pode fazer girar, a ideia no hebraico, fazer girar o coração do rei para uma outra direção. Então, essa é a primeira coisa que estava na mente de Salomão, porque era a realidade que ele vivia. E era o que ele via na época. Quem era rei, ele tomava uma decisão que influenciava a vida de todos. Mas nem a vontade de todos poderia alterar a decisão de um rei. Porque ele era o quê? Soberano, absoluto. E Salomão diz o seguinte, olha, mas com Deus é diferente. Na verdade, só há um rei com poder absoluto. Só há um rei em que não há ninguém que possa ter o poder de modificá-lo. Esse é o Senhor. E Ele pode modificar o coração de um rei. Por que eu disse que essa mensagem ela tem uma conexão com a mensagem do domingo passado? Porque se a decisão de um rei pode alterar a vida de uma pessoa, quando um rei toma uma decisão favorável a uma pessoa, ele se tornou um instrumento para que o favor de Deus acontecesse na vida dela. Agora, como trazer isso para os dias de hoje? Quem é essa pessoa? É o seu chefe. É o seu superior. É alguém numa função de liderança acima da sua posição. E que Deus pode influenciar a decisão, a escolha daquela pessoa para te favorecer. A segunda coisa que estava na mente de Salomão era a maneira como o jardineiro, ele levava vida através da irrigação para as terras adjacentes ao rio. Pense o seguinte, naquela época não havia esses aparelhos atuais de colocar canos no terreno e a água vir e você poder ali até programar no computador o horário que vai jorrar sobre a plantação, ou se é suspenso para gotejar. Então, como é que, quando um jardineiro queria tornar um lugar bonito pelo jardim, fazia, ou como era quando um agricultor, ele queria tornar uma terra produtiva. Eles faziam a irrigação, não como nós fazemos hoje, com as técnicas, os mecanismos de hoje, mas eles faziam da seguinte maneira, eles criavam canais de rega. Eles faziam derivações dos rios, canais de rega, e aonde eles levavam a água através daqueles canais, eles poderiam transformar a beleza do local num lindo jardim, ou eles poderiam transformar aquela terra em um local produtivo. Você vai recordar que quando Israel vem do Egito e chega às portas de Canaã, eles não encontram terras áridas, eles encontram terras produtivas, e frutos bons e grandes. Aquela região se tornou árida depois, por outras razões,
que não vou falar aqui agora, mas quando Israel chega àquele lugar, eram terras férteis, produtivas. Então, isso estava diante dos olhos de Salomão, quando ele escreveu esse versículo. E ele podia ver o que é que aqueles canais de rega poderia produzir de belo e de salutar para as pessoas. Ele via o jardineiro fazer isso e ele via os agricultores fazerem isso. E então, ele escreve essas palavras, sabendo que o poder do rei, ele era o líder de poder absoluto. Ninguém poderia alterar sua escolha e sua decisão. E sabendo do trabalho que os jardineiros faziam, os agricultores faziam, de criar canais do rio, canais de rega, para produzir uma bela paisagem, um lindo jardim, ou um bom lugar produtivo de alimentos, de frutas, etc., aí ele escreve essa metáfora e ele diz o seguinte, olha, assim como os jardineiros ou os agricultores podem criar canais de rega para abençoar pessoas, assim também, quando Deus quer, Ele pode alterar a mente de um líder para favorecer alguém. Eu acho que o amém pode ser melhor. Às vezes, nós pensamos assim, sem compreender, sem conhecer essa palavra de Salomão, nós pensamos assim, meu líder pensou em mim, meu chefe lembrou de mim. Isso é relativo. Porque pela palavra de Salomão, nós temos uma resposta. Por que lembrou? Porque Deus influenciou o seu pensamento e te chamou para conversar. Nesse sentido, eu diria que Deus é o influencer que eu mais preciso. Porque ele pode influenciar a decisão de alguém que pode embelezar a minha vida e tornar ela mais produtiva. Cadê o amém? Então, eu quero aqui te falar o seguinte. Salomão está dizendo isso aqui, ó. Assim como o cultivador ou o jardineiro direciona os fluxos dos canais de um rio para levar onde ele é mais desejado, assim o Senhor direciona os pensamentos de um rei, vou abrir para colocar, de um chefe, de um líder, né, de alguém que está superior, numa posição superior, hierarquicamente falando a você, para que seus favores caiam, não por acaso, na vida de quem ele quer. Então, isso muda algumas coisas. Por exemplo, se um líder acima te chamou para conversar, o chefe te chamou para conversar, e através daquela oportunidade há uma promoção, na essência da coisa, não foi ele que te promoveu, foi Deus que, para cumprir os desígnios dele na sua vida, influenciou o pensamento dele para que aquilo acontecesse. Amém? É por isso que o crente em tudo deve dar glória a Deus. É isso que também Salomão fala em outro Provérbios, quando ele fala assim, que você deve reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos, para que tudo te vá bem. Você deve sempre dizer assim, foi a mão de Deus, foi o Senhor que fez, foi o favor de Deus. Esforço, trabalho, dedicação. Eu lembro que eu falei semana passada que o que atrai o favor de Deus para a sua vida são duas coisas. Né? Você lembra?
decisões corretas, atitudes certas, que não era por acaso. Mas, mesmo fazendo isso, você depende que Deus faça na vida de quem pode mudar o seu rumo e o seu destino, o que Salomão está dizendo que ele faz, influenciar o pensamento dela. Amém? O pensamento dela a seu respeito. E então, ela vai tomar decisões que podem mudar a sua situação e mudar a sua vida. Salomão está dizendo o seguinte, ó, os pensamentos do rei estão nas mãos do Senhor. Só que ele diz o seguinte, por isso que eu escolhi essa versão NTLH, ele facilmente os direciona, assim como o jardineiro direciona os canais de rega para levar vida e tornar a terra frutífera. Alterar um curso de um rio, hoje o homem é capaz de fazer com maquinários aí gigantescos. Isso foi feito aqui no Brasil, no Rio São Francisco. Naquela época não tinha esse recurso. Então Salomão, ele, embora na nossa tradução em português fala rios, mas na verdade no hebraico ele está falando desses canais de irrigação, não propriamente do rio. E ele está fazendo essa comparação com o trabalho do jardineiro. No hebraico, seria a expressão que Salomão usa, pagei maim, que seriam esses canais de rega. Se fôssemos, vamos dizer, parafrasear o versículo, poderíamos colocar o versículo da seguinte forma, o que Salomão está dizendo. O coração, ou também a mente do rei ou do líder, está nas mãos do Senhor, assim como o pajei Maim está nas mãos do jardineiro para mudar a sua direção. Então, no mundo em que todos sabiam que ninguém por si mesmo poderia alterar a escolha e a decisão de um rei, Salomão está dizendo o seguinte, olha, Deus pode. O que ninguém pode, Deus pode. E nós temos como exemplificar isso, a Bíblia nos mostra isso acontecendo. Eu quero citar 5 exemplos de Deus, ele girando o coração do rei. Deus mudando a direção do coração do rei. O primeiro exemplo é do rei da Assíria. A Assíria foi um reino no norte de Israel. E o profeta Isaías registrou isso, quando, num determinado momento da história, Isaías capítulo 10, do verso 5 ao 13, Deus mudou a direção do coração do rei da Assíria. Até diz lá no texto que Deus havia escolhido o rei da Assíria para castigar as nações em que a medida do seu pecado havia chegado ao limite, mas que o rei da Assíria havia tomado uma decisão diferente daquilo que ele queria. Que não ele queria apenas castigar e o rei da Assíria decidiu exterminar. Então, ele obedece, mas do seu próprio jeito. O rei Nabucodonosor, o profeta Jeremias, fala isso que Deus fez, que Salomão disse que Deus faz, na vida do rei Nabucodonosor. No capítulo 43, do verso 10 ao 13, fala de Deus mudando a direção do coração de Nabucodonosor. Que Deus impulsionou o coração dele para sair conquistando as nações, vencendo as batalhas que ele venceu. Inclusive, nesse texto, Isaías fala que ele ia chegar até o Egito e que ele ia vencer a guerra no Egito. O próprio profeta Isaías fala, terceiro exemplo, do rei Ciro, da Pérsia. E Deus, então, ele decide influenciar o coração de Ciro para tomar uma decisão que mudou a vida de muitas pessoas de Israel na época. Pela decisão de Ciro,
Quem quisesse voltar para Israel, sair da Babilônia e voltar para Israel, poderia fazer isso. No livro de Esdras, capítulo 6, versículo 22, fala da influência de Deus no coração de outro rei, Dario. E no livro de Lucas, capítulo 2, versículo de 1 a 7, fala da influência de Deus na mente do imperador César Augusto para tomar uma decisão, para mandar fazer um censo no império. É claro que o objetivo dele era ver quem estava pagando impostos ou não, para aumentar a renda do império. Mas se você ler Lucas capítulo 2, do 1 ao 7, você vai perceber que se Deus não colocasse naquele ano, naquele dia, naquela época, essa decisão na cabeça de César Augusto, e ele não tomasse a decisão, não baixasse o decreto, Jesus não nasceria em Belém. Então, alguém tinha que tomar a decisão, e neste caso era o imperador, tinha que ser a decisão naquele momento, tudo cronometrado por Deus, sabendo o dia que José e Maria iam tomar a decisão de sair de Nazaré para descer em direção a Jerusalém, e que isso iria coincidir com as dores de parto de Maria, para que se cumprisse aquilo que estava predito, dele nascer em Belém de Judá. Então, a Bíblia mostra que aquilo que Salomão disse, a Bíblia mostra Deus fazendo. E o que nós precisamos é crer que o que Deus fez, Ele pode fazer. E Salomão diz que Deus faz isso facilmente. Ele está dizendo, olha, para Deus não é difícil fazer isso. Então, eu acho que nós precisamos orar mais por quem está acima de nós. Amém? E falar, Senhor, o Senhor é o influencer que eu preciso. Se o Senhor falar com ele, se o Senhor falar com ela, ele ou ela vai vir falar comigo. E as coisas vão acontecer. Isso pode mudar a direção, isso pode virar a direção daquele coração, e essa pessoa pode tomar uma decisão em que, através da decisão dela, o teu desígnio para a minha vida poderá se cumprir. Então, eu quero que você, hoje à noite, você possa orar por alguém que Deus pode usar agora ou poderá usar depois para tomar uma decisão que possa fazer com que o desígnio de Deus na sua vida se cumpra. Amém? É interessante que, a nível denominacional, nós vivemos isso de uma forma muito direta em nossa denominação, porque na nossa igreja você se qualifica, mas se alguém não indica, você para. A qualificação é exigida, mas ela não é tudo. Não pode haver indicação sem qualificação, mas só a qualificação sem indicação ninguém avança. Então, Deus precisa usar alguém para indicar. Quem aqui faz parte da carreira ministerial sabe em detalhes isso que eu estou falando, não é? Em todas as instâncias, em todos os momentos. Então, Deus precisa mover o coração de alguém para tomar uma decisão, para que o desígnio de Deus se cumpra na vida de uma pessoa. Mas isso ocorre com você também, aonde você está. Na empresa que você está trabalhando,
até algumas carreiras que nós pensamos que é uma questão automática, mas chega a determinadas posições que, se Deus não mover o coração de alguém, não avança, né? Tem alguns níveis acadêmicos que não basta você querer, você almejá-lo, mas se não houver um professor de um nível acadêmico maior que te indique para você mudar o seu nível acadêmico, sem indicação você não vai. Então, Deus tem que mover o coração de alguém, como Salomão diz que ele faz. E, normalmente, quando isso acontece, são coisas que podem ser um degrau para chegar no objetivo final e podem ser momentos cruciais na nossa vida. Decisões cruciais que vão mudar o curso totalmente. Como aqueles jardineiros, aqueles agricultores conseguiam mudar o curso de um veio de água já reduzido pela sua bitola menor do que a do rio, mas conseguiam alterar a direção e levar beleza e levar vida. Então, talvez hoje à noite você possa orar como você nunca orou na sua vida. E com esse novo entendimento falar assim: Senhor, quem está acima, hierarquicamente falando, que o Senhor está usando ou pode usar para tomar uma decisão que vai mudar a direção da minha vida. Amém? No sentido positivo. Vamos ficar em pé e vamos orar. Nós vamos orar assim, olhando para o futuro. Mas se você olhar para o passado, você vai identificar que foi isso que aconteceu algumas outras vezes, né? Só que você não discerniu na época. Você pensou que era só uma ideia do seu chefe, que era só uma ideia de alguém que estava acima. Mas você não conseguiu identificar que alguém soprou nos ouvidos aquela ideia. E agora você sabe que foi o Senhor, né? Para te dar aquela chance, mandar você fazer aquele curso, queria te promover, queria te dar uma oportunidade, um outro cargo, uma outra situação. Então, essa palavra de hoje à noite, ela nos ensina uma coisa muito importante. Para Deus te abençoar, Ele precisa usar alguém para te abençoar. Porque às vezes nós oramos de uma forma muito egoísta: Senhor, me abençoa. Talvez hoje à noite, a partir de hoje à noite, as suas orações vai ser: Senhor, abençoa todos aqueles que estiverem acima de mim. Não faz sentido? É igual nós aprendemos com o Alcione, que resgatou para nós aquele texto, quando Deus fala para Israel na Babilônia, para que eles orassem pelos babilônicos, porque a prosperidade deles dependia da prosperidade dos babilônicos. E Alcione diz que quando ele viu isso na Bíblia, ao invés de ele orar para Deus abençoar, na época ele tinha um açougue, ele falou assim: Senhor, ele passou a orar assim: Senhor, abençoa todos os meus clientes, que eles prosperem, né? E aí as vendas só crescendo. E quem comia só carne de segunda, comia de primeira. Quem comia de primeira 2 vezes na semana, comia todo dia. E as vendas dele crescendo, né? Hoje ele está com um novo negócio lá no Espírito Santo. Mas eu não esqueço isso. E está dentro do contexto de hoje à noite, né? Então, não é só Senhor me abençoa. Senhor, abençoa meu chefe. Abençoa meu superior, né? Abençoa todas as pessoas que estão numa posição
em que a decisão delas, uma canetada, uma assinatura, pode mudar a minha sorte. Amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos e ore nesse propósito, nesse entendimento, nesse sentido. Senhor, nada que o Senhor nos fala é sem propósito. E via de regra, antes de agir, o Senhor fala. As coisas que acontecem são resultados daquilo que o Senhor havia falado primeiro. E hoje à noite nós estamos analisando, recordando, entendendo a palavra que Salomão deu, e está aqui em Provérbios 21, versículo 1. Num tempo em que ninguém conseguia mudar a palavra de um rei, ninguém conseguia mudar o seu coração, num tempo em que o poder dele era absoluto, ele decidia se vivia ou se morria, não havia nenhum outro poder para pressioná-lo, para moderar as suas escolhas e decisões. Salomão diz que para Deus era fácil mudar o coração de um rei. E nós vimos que a palavra nos mostra o Senhor mudando na prática o coração de tantos reis. O coração de Nabucodonosor, o coração de Ciro, o coração de Dario. E nós vemos o Senhor influenciando o pensamento de César Augusto na ocasião em que Jesus teria que nascer e nascer segundo as profecias, cumprindo as profecias. Então, naquele momento, o Senhor influenciou o coração, a mente do imperador César Augusto para que ele tomasse a decisão que precisava ser tomada, para que, com a decisão, José e Maria fossem obrigados a vir em sua terra natal e, desta forma, chegarem até Belém, e ali em Belém, Maria, sentindo as dores de parto, Jesus nascesse e se cumprisse as Escrituras. Certamente que o imperador nunca soube que aquela decisão o Senhor estava por trás, mas a Bíblia nos mostra e nós podemos agora entender isso com clareza. Então, hoje à noite, Senhor, nós temos uma oração diferente a fazer. Primeiro, nós te pedimos perdão pelas vezes que o Senhor usou alguém que estava acima de nós para nos favorecer e nós não te demos a honra devida. Porque nós não entendíamos que não era só ela, mas que era o sopro do Senhor na mente dela. Nos perdoa porque pecamos por ignorância. Mas olhando para o futuro, sabemos que o Senhor fará isso novamente em nossas vidas. E nós agora estamos preparados para perceber e identificar naquele momento que não é apenas que o nosso chefe tem uma simpatia, que apenas somos o queridinho, o favorito, mas que em lembrar de nós, em pensar em nós, o Senhor estava por trás disso. Porque para se cumprir um desígnio na nossa vida, nós dependemos de outras pessoas, de decisões de pessoas que às vezes estejam em uma instância superior. Por isso, Senhor, hoje à noite, nós somos pessoas que queremos ser pessoas abençoadas. Queremos viver o Teu propósito, o desígnio nesta vida. Mas nós oramos por quem pode ser usado em Tuas mãos para que isto aconteça. E nós abençoamos e pedimos que o Senhor abençoe aqueles que estão acima de nós e cujas decisões e escolhas poderão, ó Deus, proporcionar que o Teu desígnio na nossa vida venha se cumprir. É a nossa oração, é o nosso pedido e cremos que assim o será e nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar um minutinho. Nós queremos mencionar que nós estamos alegres com a visita da